E às vezes nós nos conformamos, né, com terras secas. Às vezes nós aceitamos essa condição, acreditando que o que Deus tem para nós é uma terra seca e tudo bem. E é fácil viver, acaba aqui sendo fácil viver numa terra seca. Às vezes a gente nem pede águas, fontes de águas. Às vezes a gente esquece que Deus também tem fontes inferiores e fontes superiores para nós. A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a graça do nosso bom Deus. Agradeço por mais uma oportunidade, sempre um privilégio trazer a mensagem do Senhor. Na terça-feira eu não consegui trazer um vídeo, mas eu não queria deixar de trazer um vídeo essa semana para vocês. Então hoje eu estou aqui com a graça de Deus. Deus trouxe uma mensagem para os nossos corações, meus irmãos. E a mensagem de hoje, ela me tocou profundamente. Eu estava aqui, essa semana, mergulhada em alguns problemas e alguns desafios que viriam aqui à frente. E eu estava refletindo bastante e eu acabei me permitindo, em um certo momento, a querer assumir o controle, a querer encontrar meios e soluções humanas, a querer buscar, no modo lógico, racional, na nossa natureza carnal, de resolver alguns problemas. Nós sabemos muito bem dos desafios que nós temos, é uma luta constante, do espírito contra a nossa carne. E muitas vezes, durante muitos momentos das nossas vidas, nós vamos querer, sim, assumir o controle. Nós vamos tentar fugir dessa dependência, porque a dependência em Deus, ela requer de nós uma confiança plena, meus irmãos. Uma confiança plena de que aquilo que o Senhor nos deu, ou tudo que o Senhor nos entrega, Ele mesmo envia os recursos e prepara os meios para que tudo aconteça, para que tudo se realize conforme os seus planos. Então, a nossa natureza, ela tende, de todas as formas, a querer assumir o controle, a querer arranjar meios, a querer até mesmo assumir um papel que não foi dado a nós como cristãos, como filhos de Deus. Então, uma das coisas que eu tenho percebido na caminhada cristã é que quanto mais você mergulha nos rios do Espírito, mais ele vai conduzir para que você perca total independência, perca total controle, para que você confie plenamente naquilo que ele está fazendo, para que você se mantenha e sobreviva apenas nas direções que ele está te dando. E isso requer muito de nós. Isso requer não olhar para a lógica humana, não racionalizar, não tender para um viés carnal, natural, daquilo que nós estamos vendo. Então, isso tem sido um desafio. Eu preciso ser sincera com vocês, mas eu sei que todos os dias a graça de Deus nos alcança, são as suas misericórdias. Todos nós somos dependentes da graça de Deus e eu tenho aprendido todos os dias que o melhor caminho, o caminho que nos traz paz, o caminho que nos traz segurança plena está em confiar, em descansar nele, em entender que a nossa parte nós vamos fazer, mas aquilo que foge do nosso controle completamente, aquilo que não depende de nós, aquilo que Deus não quer de nós, quem vai fazer é Deus. Então, eu espero que hoje você entenda essa mensagem. Ela vai falar basicamente sobre isso, sobre o favor do Senhor. Então, venha comigo aqui na passagem de Juízes, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12, que vai dizer assim: Calebe desafiou: quem atacar e conquistar a cidade de Kiriat-Sefer poderá casar com minha filha Aquisa. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, foi quem conquistou a cidade e casou com Aquisa. Certo dia, quando o casal já morava na sua casa, Aquisa insistiu com Otoniel que pedisse ao pai dela mais um terreno, como presente de casamento. Ela desceu do jumento em que estava montada para falar com seu pai a esse respeito. Que posso fazer por você? Perguntou Calebe. Ela respondeu: gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então ele deu a ela as fontes superiores e fontes inferiores. Amém, irmãos? Essa passagem é muito linda. Hoje, na oração, no meu devocional, Deus me trouxe essa passagem na mente e eu comecei a refletir sobre ela. E ela bateu exatamente com aquilo que eu estava vendo naquele momento e eu creio que também possa te edificar hoje. É interessante porque Aquisa, ela foi entregue ao sobrinho de Calebe, Otoniel. Otoniel, ele tinha
sido vitorioso, liderando, né, uma guerra contra Kiriat Sefer. Caleb fez um desafio, dizendo que quem vencesse, que quem conseguisse conquistar esta terra, receberia a Axa como esposa. É interessante porque Kiriat Sefer significa cidade do livro. Então se tratava ali de uma cidade de escribas, de estudiosos, era uma cidade educacional. Não sei muito bem se ela estava preparada com força militar suficiente ou se ela era uma cidade que pudesse ser, vamos dizer, uma grande ameaça. No entanto, Otoniel obteve vitória e conquistou essa terra. Só que o que me chama mais atenção nisso aqui tudo é que ele se casa com Axa recebe uma terra no Negueb. Negueb se chama uma terra desértica, significa uma terra que não possui água, então era uma terra seca, e ali ela fica inconformada com o fato de estar numa terra seca. E isso me chama muita atenção, porque Axa se inconformava por estar numa terra seca. E em momento algum, quando ela vai falar com o seu pai, ela é rechaçada. Ou seja, quando ela vai falar ao seu pai, quando ela vai mostrar ao seu pai a sua insatisfação acerca da terra que ela tinha recebido como herança, o seu pai não a rechaça. O seu pai simplesmente a escuta e dá razão. E ela recebe o favor de seu pai e ela recebe muito mais do que aquilo que ela pediu. E às vezes, o Senhor falou muito comigo a respeito disso, porque às vezes nós nos conformamos, né, com terras secas. Às vezes nós aceitamos essa condição, acreditando que o que Deus tem para nós é uma terra seca e tudo bem. E é fácil viver, acaba aqui sendo fácil viver numa terra seca. Às vezes a gente nem pede águas, fontes de águas. Às vezes a gente esquece que Deus também tem fontes inferiores e fontes superiores para nós. E ele falou tão profundo ao meu coração aqui, porque ele foi gerado em Axa uma insatisfação. Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é a terra seca apenas o que Deus tem para mim, para você, meu irmão? Será que é só isso mesmo? Aquele sentimento começou a brotar. Só que ela fala com seu marido, porém seu marido não se posiciona. E é bem interessante porque o seu marido, ele tinha acabado de vencer uma guerra, conquistado uma cidade. E tinha acabado de receber a sua esposa Axa como um prêmio desta vitória. Só que um guerreiro valente, um guerreiro conquistador de uma cidade não foi capaz de se posicionar aqui. E sabe o que isso me diz? Que muitas vezes o favor não está sobre os fortes, sobre os conquistadores. Às vezes o favor está sobre os fracos, sobre aqueles que não têm força, sobre aqueles que não seriam capazes de conquistar cidades inteiras, mas que receberam o favor de Deus, mesmo assim, e que tiveram acesso para pedir e receber mais do que aquilo que eles pediram. Axa recebeu esse favor de seu pai. Ela tinha uma herança. Essa herança, de certa forma, quando ela começou ali a identificar os desafios, a sequidão da terra em que ela vivia, ela começou a entender que, será que é isso mesmo? Ou seja, ela começou a se enxergar, gente, o meu pai é Caleb. Ele foi aquele espião. Entre todos, apenas Josué e Caleb foram os positivos, foram aqueles que agradaram o coração de Deus. O meu pai foi um valente, cujo qual, com 80 anos, ele disse que ainda tinha força para guerrear. Que ele tinha a mesma força quando lá no início da sua trajetória como soldado, lutando pelo exército de Deus. E ele continuava com essa mesma força. Esse era o pai de Axa. E ela, em certo momento, pensou, gente, meu pai guerreou tanto. Será que porque eu sou uma mulher? Será que porque dentre todos os filhos do meu pai, porque eu sou uma mulher, eu mereço terras secas? Eu deveria realmente ficar satisfeita? E isso aqui está me lembrando das filhas de Zelofeade, lá em Números, se não me engano. Elas também têm um contexto muito parecido. Elas receberam herança porque elas foram reivindicar a sua herança. Elas se apropriaram de um direito da qual elas nem tinham, da qual elas nem entendiam, que na época, no contexto social, elas entenderam o seu valor e foram reivindicar a Moisés o seu direito como parte das heranças. E elas receberam porque elas se posicionaram. E é isso que é interessante aqui. Deus não despreza os menores, os mais fracos. Deus está com os mais fracos. Deus favorece os mais fracos. Axa teve um acesso do pai que Otoniel, mesmo com toda a sua força, não teve. Olha que impressionante, não é isso? Axa, ela entendia
que, por ser filha, ela tinha direito de uma terra com provisão, de uma terra com fontes. E o que isso nos diz, meus amados? Nós recebemos aquilo que nós pedimos, aquilo que nós achamos que merecemos. E olha que interessante isso, né? Não estou falando aqui sobre meritocracia, mas eu estou falando sobre a compreensão de quem nós somos para o Pai. O Pai quer dar, mas será que a gente está pronto para receber? Será que a gente quer receber? Existe uma questão que eu tenho percebido. Eu oro muito acerca de crescimento espiritual, porque isso arde muito no meu coração, sabe? Mas eu estou tendo uma conversa, hoje é uma conversa. Eu estou sentindo que hoje está no nível de conversa mesmo. Orientação, mas o Senhor está me constrangendo. Eu não quero só isso para você, Axa. Eu tenho mais para você. E não é sobre você ter um coração voltado para as coisas da terra, sabe? Realmente não é. Mas eu acredito que a Axa chegou até o pai dela com a intenção de ter o suficiente para se manter, de ter o mínimo possível, de ter fontes para pelo menos ela abastecer a família dela. Mas o que ela recebeu foram fontes inferiores e fontes superiores. Meu Deus. Meu irmão, toma posse dessa palavra. Tu é filho, tu é filha. A herança que Deus tem para você são fontes inferiores e superiores, meu irmão. Não é o tipo de palavra que eu costumo trazer aqui. Eu não sei o que você está buscando. Eu sei de uma coisa, que a partir do momento a qual a gente começa a se colocar no nosso lugar de direito, a gente não aceita qualquer coisa. A gente aceita aquilo que nós, como filhos de Deus, temos direito. E Ele tem, sim, fontes inferiores e fontes superiores para as nossas vidas. Eu quero muito que você receba essa mensagem, meu irmão. Espero que ela possa, de alguma forma, te edificar. Não tem problema nenhum você orar por fontes inferiores, por provisões terrenas, por recursos terrenos. Não tem problema. Não tem problema você sonhar. Não tem problema você almejar coisas aqui da terra. Deus só não quer que isso ganhe espaço no seu coração. Entenda isso. Tá bom? Então fica com essa palavra para o seu coração. Espero que isso tenha te edificado. Ficamos até aqui. Até o nosso próximo vídeo.